Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa quinta-feira. Hoje é dia 3 de fevereiro, o ano é 2022. As vacinas têm um chamamento, um chamado para que as pessoas, vão lá e tenham sejam imunizados. Mas hoje está faltando vacina para quem ainda não tomou a primeira dose. Não estou falando para jovens, adolescentes, adultos, 30, 40, 50, 60, 80, sei lá. Alguém que ainda tinha aquela resistência e agora cederam, foram obrigados a ceder, porque não tem outra saída. Mas falta vacina. Falta vacina, não tem vacina da primeira dose. Então, é importante. Aí a questão dos municípios se unem, se policiam, para que pressione o governador, para que o governador pressione lá o governo federal, porque a vacina hoje é a majestade. A vacina hoje é a cereja do bolo. E outra coisa, está todo mundo exigindo a vacina, o cartão de vacina. Quem não tiver o cartão de vacina não deve nem sair de casa. Aí tem a democracia, que ninguém é obrigado a nada, mas também nós não somos obrigados a conviver com quem é irresponsável e não quer tomar a vacina. Nós somos o país democrático. Tudo bem, mas a questão de vida. É uma questão de vida. Então, eu não sei por que isso aí ainda tem tanta resistência. Por que não baixa lá Eles dão canetaço para todo lado. O cara que não tiver o cartão com as vacinas atualizadas ainda, com as vacinas atualizadas, a primeira, a segunda e a terceira, não pode entrar em lugar nenhum. Tu vai no supermercado, por favor, o seu cartão, ok? Pode entrar. Mas hoje o que é que acontece? Muita gente não tomou a vacina, muita gente tomou a primeira, já não tomou a segunda, tomou a segunda, já não tomou a terceira, são relapsos. E aí nós que fizemos a coisa certa, pagamos a conta. O que nós precisamos é que o governo federal baixe uma medida, mas uma medida generalizada. Por quê? Se o cara é ateu, o problema é do cara. O cara é ateu, o cara não acredita em Cristo, em Jesus, o problema é do cara. Isso aí não vai levar ele à morte. Isso aí ele não vai contaminar ninguém. Agora, quem não tomar vacina está levando muita gente para o mesmo buraco. Então, acho que essa dica, esse pensamento, esse reforço, é para que a gente possa entender que nós não temos outra saída a não ser tomar a vacina. A gente sabe que a vacina não nos dá 100% de garantia. Nós sabemos, se eu estou imunizado, eu não tenho segurança nenhuma. Mas se o vírus chegar em mim, a batida não vai ser igual como se eu não tivesse tomado a vacina. Então tem os dois lados. Eu sou Tadeu Soares, nós estamos ao vivo pela Prime TV e mais um show da tarde na sua tela. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído.
Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Boa tarde a todos, boa tarde telespectadores. Estamos aqui hoje à tarde no programa Show da Tarde com o doutor cirurgião dentista Ricardo Geleski, que vai falar um pouco aqui com a gente sobre reabilitação oral, sobre essa transformação incrível que ele faz na vida das pessoas, reabilitando o sorriso, reabilitando a arte do sorrir. Sorrir é tão importante, abre portas, né? E o Ricardo vai falar um pouco aqui com a gente sobre esse trabalho incrível que ele desempenha. Bom, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. Né? Um prazer poder vir aqui falar com vocês, parabenizar a equipe também. E vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal, né? Essa transformação que você falou, que hoje em dia a parte estética está cada vez mais importante, né? O sorriso realmente é nosso cartão de visitas, né? A porta de entrada. E os tratamentos que a gente faz lá na clínica são tratamentos de reabilitação oral, né? A gente vai esclarecer um pouco mais o que é isso, né? Que muitas pessoas não conhecem, que é essa transformação que a pessoa chega, passou por um problema de saúde mais sério, perdeu vários dentes, perdeu estética, perdeu função, e aí a gente consegue devolver a saúde bucal, a estética e a função da pessoa, e dando mais autoestima, né, autoconfiança e a transformação que isso gera na vida das pessoas. Então, gente, olha que coisa incrível. A gente pode ter passado por um acidente, por algum problema, alguma queda, alguma coisa, e o Ricardo vai ajudar nesse restabelecimento desse sorriso, tanto a parte funcional dos dentes quanto a parte estética. E tem muita gente que está passando hoje, nesse momento, por problemas emocionais. Quantas pessoas que a gente vê aí com ansiedade, com depressão, que acabam se trancando em casa, acabam não tendo força para sair, mas daqui a pouco a luz de Deus volta para essa pessoa, ela volta para a vida e ela tem que passar por alguns procedimentos. E nada melhor do que recuperar o sorriso, né? O Ricardo estava me contando aqui que ele passou por um rebranding da logomarca dele. Conta um pouco para a gente sobre esse rebranding, sobre esse storytelling incrível que tu me passou. E seria muito interessante que o nosso público conhecesse tudo isso. Então, quando eu recebi o designer, né, para formar a minha marca,
E eu falei para ele que eu não queria uma marca que tivesse um dente, ou um dente segurando escova de dente, essas coisas. E aí eu contei para ele um pouquinho mais do nosso trabalho, mostrei algumas fotos de transformações que a gente faz no sorriso da pessoa. E aí ele desenhou, então, o nosso logomarca com esse storytelling que fala que a pessoa passa por uma fase negra na vida dela, que seja um acidente, ou seja um descuido, ou hoje, como você falou, depressão, ansiedade, são coisas que estão afetando demais a vida das pessoas, e acaba gerando perdas dentárias, desgastes dentários, como bruxismo, erosão ácida, uma coisa que está muito em alta hoje também. E aí ela passa pela fase negra da vida, e aí quando ela busca ajuda, a logo fala que ela volta a ganhar cor na vida das pessoas, da pessoa, e chega ao mesmo ponto que é a mesma pessoa, mas agora com cor na vida, né? Com autoestima, autoconfiança. Isso vai interferir na vida diretamente da pessoa. Eu percebo isso nos pacientes. Tem pacientes que às vezes chega lá, ele está acanhado, não sorri, ou vai sorrir, esconde, né, o sorriso. E aí, depois do tratamento, já chega lá na sala de espera, já abre o sorrisão, já vai e abraça a recepcionista. Então, isso vai influenciar os relacionamentos da amizade, né? Às vezes consegue um emprego melhor, né? Pelo esse relacionamento interpessoal que vai ser aprimorado. Eu digo muito isso na parte de terapias que eu aplico, que se sentir bem nos motiva para o dia a dia. E ser humanos motivados, eles tendem a ser pais melhores, maridos melhores, ser humanos melhores. Então, esse trabalho que tu faz é incrível e espero que tenham mais pessoas incríveis como você que estejam aí nos auxiliando nessa mudança desse paradigma, desse mundo. Obrigado. Até com a pandemia, a gente teve um aumento maior desse tipo de caso, né? Que todo mundo sofreu com a pandemia, uns mais, outros menos, mas acho que a humanidade toda sofreu, né? Não teve ninguém que... A pessoa até casou, teve um filho, mas, em geral, nossa vida social está muito, muito devagar, né? Menos do que era antes. E a gente percebe no consultório aumento de casos de bruxismo, que é o arranjamento dos dentes, fratura dentária, aumentou bastante desde o início da pandemia do Covid, né? Eu digo por experiência própria, tá, gente? Eu tenho bruxismo e eu ranjo bastante os dentes à noite, eu acordo com o carrinho bem cansado, tudo por estresse, por ansiedade. Como eu falei, a gente trabalha com terapias. E enquanto eu estou aqui falando, estamos passando alguns casos aqui do trabalho incrível do Dr. Ricardo. Olha que transformação maravilhosa, olha o sorriso desse ser humano, olha o brilho nos olhos. Gente, isso transforma vidas, isso modifica a vida das pessoas. Esse aí, no caso, são lentes de contato, né, que dão uma estética refinada que a gente tem hoje, né, são finas películas de porcelana de 0,3, 0,4 milímetros, onde consegue também transformar o sorriso. Esse que eu falei agora há pouco é da erosão ácida, tá? Aliada a bruxismo e outros problemas de saúde bucal. Então, os dentes parecem que estão corroídos, né? O paciente tem refluxo, então está com problema na válvula estomacal que volta, né, o ácido gástrico para a cavidade bucal. E aqui o caso finalizado com as cerâmicas, né, devolvendo estética e função e o sorriso dessa pessoa. Esse paciente até foi muito interessante para mim, que são casos na reabilitação oral que são extensos, né? Levam muitas horas para serem feitos. Só falar sobre o vídeo agora, são as lentes de contato, a gente colocando, né? As películas super finas, tá? A gente consegue transformações enormes de forma e cor, né? São tratamentos, então, muitas vezes extensos, né? Como o anterior que a gente estava mostrando. E eu peguei esse paciente, eu lembro que foi numa segunda-feira de manhã, comecei às 8, 9 da manhã, não lembro exatamente, e a gente passou a manhã toda atendendo ele, passei a tarde toda atendendo ele, uso bastante sedativo, né, para essas consultas tão longas. Sim. O paciente fica mais calmo, mais relaxado para a gente conseguir fazer uma consulta, um procedimento tão longo. E eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia destruído, né, cansado, né, um dia que a gente não consegue ir no banheiro, não consegue, né, tomar uma água,
E no dia seguinte, na terça-feira de manhã, quando eu acordei, ressaca do trabalho, né? Muito cansado. Eu pensei, nossa, é muito trabalhoso isso. Eu tenho que dar um jeito, né? Que é aguentar o tranco, assim, não é fácil. E eu olhando as redes sociais, tomando meu café da manhã, e vi a primeira foto desse paciente. Foi uma selfie, a primeira selfie dele. E eu comentei, cara, que legal. Ele comentou, Ricardo, eu nunca tinha visto, eu não tinha visto, reparado que tinha o olho claro. Então você vê, o paciente não se achava bonito, né? Depois que a gente concluiu o caso, ele, nossa, eu tenho outro caso, nossa, eu sou bonito. Então a vida dele deu um upgrade imenso. E para mim, que eu já estava cansado, trabalho nesse exato momento, passou o cansaço, já fui trabalhar com toda a garra e determinação de novo. Nossa energia se restabelece. Nossa, né? É muito bom. Com depoimentos desse. E, gente, vocês não estão aqui em frente ao Ricardo. É incrível ele falando tudo isso, os olhos dele enchendo de lágrimas, dá para ver que ele tem uma emoção muito grande. Eu que realmente isso amo o que eu faço. É um amor da vida dele. Eu costumo dizer que isso é uma arte, né? Quando a gente tem uma profissão que a gente se especializa tanto e a gente ama aquilo, aquilo passa a ser uma arte. Assim como o Michelangelo tinha a sua e outras pessoas expoentes da nossa história da humanidade. Parabéns pela tua arte, parabéns por modificar a vida de tantas pessoas. Obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo essa tarde. Como ser humano, como terapeuta, agradeço por esse momento que a gente teve. Muito obrigado pelo convite, pelo tempo de vocês também, me receber aqui, pela organização da casa. E obrigado aos telespectadores também, que estão aqui assistindo, ouvindo esses depoimentos, né? As transformações que a gente faz. Gente, então, para quem precisar, está aí na tela o e-mail do Dr. Ricardo, o telefone do Dr. Ricardo. Quem precisar de reabilitação oral e facial, procure o Ricardo, que ele vai ter, com certeza, vai ter um excelente atendimento para vocês e muito humanizado. Um abraço a todos. Miguel Camacho se despede e agradece a audiência de todos. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores.
estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Estamos de volta com o Show da Tarde e agora levando uma palavra de amor, de fé, de carinho para você nesse ano de 2022 com o pastor Osmar Marcos. Boa tarde, pastor. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa Show da Tarde. Amém. E nos fale sobre o projeto Levando Pão e Palavra. Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer, pela oportunidade de estar aqui novamente, pela segunda vez, podendo falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e sobre a Palavra de Deus. O projeto Levando Pão e Palavra nasceu no nosso coração, e eu creio que foi trazido por Deus, porque havia algumas expectativas, por conhecer a comunidade onde nós estamos hoje, que é a comunidade do Brejaru, em Palhoça. E a gente conhecia, já tinha cuidado de uma igreja ali, e aí eu não estava mais morando ali na comunidade, estava morando fora, e então veio o desejo no coração de voltar e iniciar um trabalho com aquilo que a gente já tinha visto e enxergou algumas necessidades, digo que a gente olhou mais com os olhos espirituais do que com os olhos carnais, os olhos da natureza humana. E vimos que a gente poderia, através daquilo que Deus fez na nossa vida, através do resgate que Deus me fez na minha vida, eu poderia então poder estar ajudando vidas ali. E foi aí que desceu o nosso coração de levantar o projeto Levando Pão e Palavra, que tem 2 propósitos, que é ajudar o necessitado e levar a palavra de Deus. Que se tu ajudar somente com a necessidade e não dar o apoio que é a palavra que sustenta ele de pé, para ele decolar e viver uma vida com Cristo, também eu acho que não seria o suficiente, Com certeza ele cairia novamente, porque a palavra de Deus é que nos sustenta realmente. Você tem que crer que tem um Deus superior, que tem algo divino, algo divino, que nos faz sair daquela situação em que nós nos encontramos. Porque muitas vezes você se encontra numa situação de desespero, tentando até um suicídio, ou muitas vezes, que nem vocês que buscam uma pessoa que está na rua, tem um projeto que pega essa pessoa, acolhe, Não adiantaria você somente dar realmente o alimento para essa pessoa, nutrir ele fisicamente, Sim. Você teria que nutrir ele também espiritualmente, E é isso que vocês fazem, Sim. Nos fale um pouquinho sobre esse projeto de vocês, dessa casa que vocês acolhem. Sim, nós temos uma casa onde a gente apoia dependentes químicos, moradores de rua, alguns, onde a gente traz eles e ali dentro a gente prega o evangelho para eles. Tipo, a gente tem uma casa, hoje até o nome do grupo que já tem formado é Voluntários do Reino. E o propósito é o quê? Tirar eles da vida ruim, da vida de escravidão, da drogadição, da bebida, do vício, trazer eles, fazer um tratamento de libertação através da palavra de Deus, e então ali ensinar eles a servir. Tipo, eu larguei tudo, larguei meu emprego, deixei de viver a minha própria vida para servir. E isso me traz uma satisfação, uma alegria muito grande, porque eu estou crendo pela fé que estou servindo a Deus, e eu quero passar isso para nós levantar mais pessoas para que façam o que eu estou fazendo. Eu estou abrindo o caminho e trazendo pessoas para
crendo sempre que Jesus abriu o caminho para mim e está me usando para abrir caminho para outras pessoas e levar, então, nós formar um grupo para resgatar vidas. É um chamado, né, É um pastor? chamado. É. Não adianta, quando a gente é chamado por Deus para fazer a obra, não tem como fugir. Você até tenta fugir, né? Tentei muito. Tentou, né? Todos tentam, né? Fugir, né? Mas se aquele propósito está na tua vida para você servir a Deus e trazer aquelas pessoas menos favorecidas para o teu lado, para levar o evangelho a outras pessoas, é assim que funciona. Então, eu admiro muito os pastores, porque eles têm uma perseverança. Eu sei que vocês perseveram muito, né? Porque essas pessoas, elas têm uma grande resistência, né, pastor? Para ser levada, né, até a igreja ou até o projeto que você tem, né? Qual é o nome do projeto? É o projeto Levando Pão e Palavra. Projeto. Agora, o grupo, a gente, hoje não temos uma placa ainda, né? Mas já está um nome dado por Deus para, já como se diz, consagrado para nós levantar Voluntários do Reino, Grupo Voluntários do Reino. Quero parabenizar, né, esse grupo, né, o Voluntários do Reino, que já tem quantas pessoas, pastor? Hoje nós temos em torno de umas 20 pessoas e agora, no começo desse ano, nós vamos chamar mais alguns para engrenar no grupo. Esse grupo a gente está iniciando, né? Já fizemos algumas atividades no ano de 2021 agora, mas vamos engrenar com mais força agora em 2022. Nós estamos 3 anos e meio com a casa, né, de recuperação, então não é um trabalho fácil, não formam, vem muitos e recuam, porque o Evangelho confronta as vontades próprias, né? E o ser humano não gosta de ser confrontado, mas aquele que aceita ser confrontado com a verdade alcança a libertação e entende o propósito de Deus. Então, é nisso que a gente trabalha, né? Mas sempre Deus levanta alguém. Então, hoje nós temos cerca de umas 20 pessoas, entre os da casa e entre os que estão na igreja, que são pessoas de fora, que não passaram pela casa de recuperação, mas também já estão engrenando para ajudar, né? Então, agora a gente pretende, nesse ano agora, fazer os trabalhos de voluntários, que é reformar uma casa para alguém que não tem condição, que tem profissionais do ramo lá, nós temos pedreiro, carpinteiro, temos, né? Então, limpar um terreno para uma pessoa idosa que não tem condições, pintar um muro, serviços braçais e também levar o evangelho para a rua, fazer trabalho de rua, trabalho de evangelismo de rua. Deus nos abençoe com um ônibus e a gente está, então, com um propósito agora de começar a fazer trabalhos nas periferias, nas comunidades mais carentes, levando roupa, levando alimento e a palavra, sempre os dois juntos. Esse é o nosso propósito. E esse trabalho de levar esses, eu não posso, eles não são internos, eles são as pessoas que estão lá, já estão recuperados, na verdade, né? Porque eles, muitos pedreiros, que você falou, pintores, né? Sim. Isso é muito bacana, porque além disso eles vão estar na rua, né? Ajudando outras pessoas. Isso é lindo, é maravilhoso. Mostrar a outras pessoas que estão lá embaixo, dá a mão, né? Levanta que tem um Deus te esperando, né? Porque Sim. geralmente é muito fácil você ler a Bíblia. É muito fácil você ler a Bíblia, né? Todos, acho que 90% da pessoa tem uma Bíblia em casa. Só que o difícil é interpretar a Bíblia. Sim. Né? O que Deus está te dizendo? Sim. Né? Então, na verdade, o que você está fazendo, pastor, é divino, tá? Tentando resgatar essas almas. Amém. E também você estava me falando que eu questionei que a maioria eram homens que estão nessa situação, né? Sim. E você me falou que não, que agora tem muitas mulheres.
Tem. Vocês têm algum projeto para essas mulheres? Assim, a gente tem no coração um projeto para o futuro. Então, a mulher é um tanto mais difícil, né? Porque precisava de mulheres voluntárias para levantar. Como nós estamos levantando homens voluntários hoje dentro da casa para esse trabalho, estamos formando. Hoje eu tenho meu coordenador da casa que está lá agora, né? Fica na minha ausência, ele coordena, é um recuperado. Tenho 2 que estão me auxiliando hoje, que são 2 recuperados, já um está com 2 anos e pouco de casa, já têm um bom entendimento do propósito, né? E estão engrenando, estão lá auxiliando já os demais. Mas a gente pretende aí, né, futuramente, quando Deus nos der condições, de abrir um feminino, para auxiliar também, porque há muitas moradoras de rua, muitas pessoas em estado de rua, de abandono, mulheres também, né? E hoje casa para homem tem bastante, e para mulheres são muito poucas, né? Bem difícil. É verdade, mas eu tenho certeza que você, mulher, agora que está nos ouvindo, né? Eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração para que você também seja uma serva de Deus e que venha fazer esse trabalho junto com o pastor Osmar, né? O Osmar Marcos, porque é um projeto que não só vai fazer bem à pessoa que você está recuperando, que você está trazendo, mas muito mais para você, porque que nem diz a palavra, né, de Deus, nem só de pão vive o homem, né? Então vamos tocar esse espírito, vamos tocar essa almazinha para fazer a caridade também, né? Verdade. Então, pastor, sei que você tem uma palavra que quer nos deixar hoje, né? Alguma coisa que eu não lhe perguntei que você gostaria de falar também, o senhor pode ficar à vontade. Tá, ok. Eu quero ler uma palavra aqui, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, e versículo... Deixa eu ver aqui... Versículo 5, a partir do versículo 5. Nós estamos falando sobre o poder da palavra, né? E é nisso que a gente crê. Quando Jesus libera uma palavra sobre a nossa vida, nós crendo, nós vamos viver o que Ele liberou. Não basta a gente crer somente na palavra e não agir. Então, uma ação de fé, né? Deus, Ele honra com a palavra dEle nas nossas vidas. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu criado faz isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então nós vimos aqui uma passagem bíblica que fala sobre um centurião que tinha um servo que ele amava, que estava enfermo. E quando ele teve a oportunidade de levar Jesus até a casa, ele não se achou digno que Jesus entrasse debaixo do seu telhado. Mas ele disse: libera somente uma palavra e eu creio que o meu servo será curado. E Jesus então se agradou tanto que ele deu um testemunho, né? Levantou a moral daquele centurião na frente de todos, dizendo: olha, nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, Jesus nos ensina através dessa passagem que a palavra dele é o poder. Quando Jesus nos chama para alguma coisa, se nós crermos no chamado, nós vamos desenvolver algo que muitas das vezes as pessoas vão dizer: eu não estou entendendo como tu consegue. Muitas pessoas perguntam: como é que tu consegue?
Eu falo, né, é o poder da palavra, o poder do chamado de Cristo que eu criei, recebi. E eu também, a princípio, quando eu recebi o chamado, muitas das vezes, né, vinha no coração, Deus falava, e, assim, através da palavra, através de uma revelação, e eu ficava, através de sonhos, Deus deu muitos sonhos, e eu ficava inquieto com a situação, pensando comigo, como eu vou? Eu sou pequeno demais, eu também já dormi na rua, já morei na rua, fui alcoólatra, fui viciado, e Jesus me resgatou. Eu tinha 31 anos de idade, estava no fundo do poço, assim, a vida totalmente destruída, e ele me resgatou. Eu digo, agora eu estou bem, né? Agora eu vou viver a minha vida, vou trabalhar, vou me levantar, vou correr atrás do prejuízo. Mas de repente eu recebi um chamado, ele falou assim, não, tu não vai correr atrás do prejuízo, tu vai ajudar vidas que estavam na mesma situação que você. E isso pesou, a princípio pesou, mas quando a gente crê, se dedica e começa a agir, uma ação nossa gera uma ação de Deus. Mas se você não crê na palavra, você vai desanimar, porque o que nos leva a chegar na meta final, na linha de chegada, é a gente crer naquilo que Jesus liberou sobre a nossa vida. Então, para qualquer pessoa, a enfermidade que a medicina não cura, o médico não tem mais solução, que a medicina não tem mais jeito, Jesus pode curar. Através de quê? Através que você creia no poder da sua palavra. Aqui nós temos um exemplo. Esse homem, ele disse, Senhor, não precisa tu ir lá. Se tu liberar a palavra, eu levo a palavra, e a tua palavra vai curar o meu servo. E assim foi, né? Porque Jesus encontrou fé. A fé não é nós congregarmos numa igreja, termos um pastor, e tá ali naquele ritual de estar ali, tal dia eu tenho que estar lá porque eu tenho fé. Não, isso não é a fé. A fé é você ir lá e saber que tem um Deus que vai falar contigo lá através da palavra, Ele vai te dar uma direção e vai te dar força para você caminhar na direção que Ele dá, porque a direção de Deus contraria nossas vontades próprias, e andar contra a nossa própria vontade só pela força de Deus. É verdade. Só pela força e a graça dele. E não tem algo mais prazeroso. Tem dia que eu choro pelos cantos, escondido, né? Que nem a Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, no dia seguinte. Entendeu? Então a gente passa dificuldade, o trabalho a gente não tem hoje, a gente não tem ajuda nenhuma governamental, um trabalho que eu faço por conta própria, né? É o chamado. Assumo toda a responsabilidade, puxo para cima de mim, da minha esposa, da minha família, e alguns irmãos que já estão sendo levantados, a gente divide o fardo ali e vamos embora, né? E Deus tem levantado pessoas para nos ajudar, né? Porque a parte financeira é uma das partes também que são bem necessárias, Sim, né? com certeza. A gente tem hoje cerca de 30 pessoas que são sustentadas pelo projeto, né? Hoje tivemos agora no forte do inverno quase 50. Hoje diminuiu um pouco, né? Mas tem ali cerca de 30 e poucas pessoas, mas a minha família estamos sustentados tudo através, café, almoço, janta, tudo, né? De higiene e tal. E Deus tem levantado pessoas para nos auxiliar nesse trabalho. Temos a igreja, temos agora, vamos voltar com força novamente com o trabalho das crianças, que é um trabalho que a gente faz de evangelismo. A gente junta as crianças na igreja todo sábado à tarde, prega uma palavra, sempre trazendo ao conhecimento deles que esse mundo que eles estão vendo com os olhos não é bom, né? Mas que tem um mundo melhor para eles, que é o mundo que Cristo nos oferece. Vivemos num mundo de sujeira, mas que nem a garça, né? Eu costumo dizer, você tem que andar que nem a garça. A garça anda na lama, mas não vê sujeira na pena dela. Sempre branquinha. Sempre branquinha, né? Eu quero agradecer o pastor Osmar, né, que nos trouxe essa bela palavra, que por sinal eu já havia lido, né, do centurião. Sim, já havia lido. Uma palavra bem conhecida. Né? Mas é aquilo que eu digo sempre, e bato na mesma tecla. Não adianta você ler a Bíblia, você tem que interpretá-la. Meditá-la. Né? Meditá-la, interpretá-la, saber o que Deus está querendo dizer para você. Não conseguiu? Peça para Deus, dobre os seus joelhos e peça que Ele vai, em sonho, Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir.
Eu quero desde já agradecer, parabenizar pelo projeto e que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família e dos que o cercam. Amém. Tá? Voltamos já já com o show da tarde. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Boa tarde, telespectadores do Show da Tarde. Miguel Camacho aqui, falando com vocês. Eu sou terapeuta holístico e hoje eu vou receber uma convidada incrível, a fonoaudióloga a doutora Suzete, que vai estar aqui falando para a gente sobre a especialização dela, que é a motricidade orofacial e voz. Suzete, conta para a gente essa coisa incrível que a gente estava aqui conversando sobre essa transformação que tu causa nas pessoas. Obrigada. Boa tarde a todos. Para vocês conhecerem um pouquinho de mim, eu sou a doutora Suzete Cani, sou especialista em motricidade orofacial, pós-graduada em voz, mestre em ciências da linguagem. Agora também estou me especializando em audiologia e neopediatria. Obrigada por me receber aqui. A gente já estava tendo um papo super gostoso antes de conversar. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a laser terapia na fonoaudiologia, que é uma ferramenta nova que veio para colaborar, né, nos nossos tratamentos já convencionais em consultório. E vamos conversar um pouquinho sobre esse equipamento, sobre essa nova tecnologia na fonoaudiologia. Então, com esse currículo incrível, não tem nem como não ser uma profissional tão incrível, né? Há pouco a gente recebeu também um outro profissional incrível, cirurgião dentista, e eu digo muito, quando a pessoa tem esse prazer, essa coisa que vem de dentro com relação à sua profissão, isso se torna uma arte, né? É verdade. E conta um pouco dessa arte desse laser e o quanto ele é benéfico para a saúde. A gente estava falando aqui, e como tu mesmo disse, foi um bate-papo incrível, e eu já descobri que esse laser serve para tudo, mas o povo precisa conhecer, as pessoas precisam conhecer. Verdade. Então conta isso para a gente. Então, são 21 anos de profissão, né? Onde claramente, quando surgiu essa nova tecnologia na fonoaudiologia, que nós temos a regulamentação pelo nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia há 2 anos para a utilização da laser terapia. Então, quando eu descobri essa ferramenta, eu fui estudar, fui me habilitar, me certificar, com horas e horas de curso, e adquiri o equipamento. Esse equipamento, vou estar mostrando aqui, é um equipamento super leve, é da DMC, se chama Therapy EC, então eu fiz questão de comprar, existem outros equipamentos de outras marcas, mas eu fiz questão de comprar da DMC e esse modelo Therapy EC, porque realmente é o modelo mais completo que a gente tem no mercado hoje. Ele trabalha de 2 formas, ele trabalha da forma pontual e da forma sistêmica, que eu vou estar explicando agora. Então, o que acontece? O que é pontual? Ele tem faixas de luz vermelha e infravermelha. Quando eu trabalho no vermelho, por exemplo, eu tenho aqui uma feridinha, ou, por exemplo, pacientes que acabam fazendo lesão em língua, epiléticos e tal. Então, acaba tendo essa lesão de corte em língua, né? Então, a gente trabalha diretamente onde está o corte na língua. Então, da forma do raio vermelho, a gente vai trabalhar tecido, de forma tecidual. Já na forma do infravermelho, que também é pontual, então, eu vou no músculo que eu quero trabalhar, eu trabalho com paralisias faciais, eu trabalho com pacientes com neuropatias, Parkinson, por exemplo, eu trabalho com pacientes disfágicos, que pessoas que têm dificuldade de engolir, que acabam se engasgando, né, por algum motivo. Claramente que esses pacientes já passaram por uma avaliação médica, então já vem laudado para mim, já vem diagnosticado para mim. Então, são alguns exemplos. Pós-Covid, também dessa forma pontual, que, por exemplo, os pacientes pós-Covid têm muito essa demora, né, da recuperação do olfato, do paladar. Então, nós trabalhamos também dentro do nariz e também em músculos da língua. Então, o que eu ganho com isso, né? Eu acabo trabalhando diretamente, de uma forma pontual e muito mais rápida. Isso não quer dizer, gente, deixando muito claro isso, que a terapia convencional ela parou de existir. Não é isso.
Isso aqui é um acompanhamento que eu faço, é um plus, né? Então, eu faço os exercícios da terapia convencional, mas eu utilizo juntamente o laser. Então, da forma pontual, basicamente é isso. Pacientes riníticos, pacientes que têm muitas crises de sinusite, então a gente usa também em seios da face. Pacientes disfônicos, né? Olha aí, né? Hoje em dia, com essa pandemia, nós tivemos muitíssimos pacientes em consultório. Por quê? Uso da máscara, né? Então, como você usa a máscara durante muitas horas do seu dia, então comerciantes, vendedores, acabam fazendo o quê? A gente eleva um pouquinho, né, a intensidade dessa voz e, às vezes, repete muitas vezes, porque fica mais difícil do outro ouvir. Porque a gente perde o quê? A gente perde a leitura labial, né? Tá tudo tampadinho, então eu dependo exclusivamente do meu olhar mais da minha voz. É somente através dela que eu consigo me comunicar com a utilização da máscara. Sem a utilização da máscara, eu tenho o gestual, eu tenho o visual, eu tenho o labial, né? Então, pacientes disfônicos a gente também utiliza em laringe. Então, é uma grande ferramenta que colabora demais para a terapia fonoaudiológica em diversas áreas. Aí a gente vai entrar na questão da terapia do laser na parte sistêmica. O que é a parte sistêmica? Nós utilizamos essa pulseirinha. Quer que eu coloque em ti? Vou fazer um experimento aqui, então. Então, a gente procura a artéria radial, tanto faz o pulso, a gente coloca ela assim, e eu vou encaixar o equipamento desta forma. Coloquei aqui, tá? Coloquei aqui, liguei. Então, eu posso utilizar ele 5, 10, 15, 20, 30, até 60 minutos por sessão, tá? Normalmente, a sessão é de 60 minutos, a gente não consegue utilizar 60 minutos. O que ele vai fazer? Então, o feixe de luz é o raio vermelho, ele vai direto, bioestimulação e biomodulação vai direto na artéria e vai fazer o quê? Oxigenação celular. Eu não vou ligar aqui, gente, porque a gente vai precisar colocar o óculos de proteção. Vocês estão entendendo que, ó, ele é super leve, tá? Não dói, não tem efeito colateral, bem pelo contrário. O que ele vai fazer, então? Ele vai entrar direto na artéria, né? Esse feixe de raio vermelho vai entrar direto na artéria e ele vai fazer uma estimulação de oxigênio. Então, é como se ele fosse carregar essa célula de oxigênio. Então, pacientes pós-Covid que têm baixa saturação, que ficam com comprometimento pulmonar, né? Em virtude da Covid, o que acontece? Desculpa, me perdi aqui. O laser, ele vai entrar na artéria, vai fazer a oxigenação celular. Então, o que ele vai trazer para o teu corpo? Ele vai trazer maior oxigenação. Então, isso vai elevar o quê? O meu nível de saturação, certo? E também na questão vascular, tá? Porque, claro, o que a gente tem que entender? A gente não precisa ser da saúde para entender, a gente não precisa ser da área da saúde para entender que eu preciso do meu corpo funcionando bem a nível de oxigênio. Então, se eu tenho uma inflamação, né? Porque todos os dias nós produzimos radicais livres. Isso é uma defesa que o organismo tem para combater as inflamações que a gente apresenta no dia a dia. Todo mundo dá uma espirradinha, não estou falando de Covid. Todo mundo dá uma espirradinha, todo mundo, às vezes, está com o sistema imunológico mais baixo, porque não está se alimentando direito, está trabalhando muito, está dormindo mal. Então, tudo isso faz o quê? Um desequilíbrio no nosso sistema imunológico. A partir do momento que eu utilizo o laser e faço esse recarregar de oxigênio celular, né, porque ele atua lá na mitocôndria, isso é biologia, gente. Ele atua lá na mitocôndria, mas não precisa ser biólogo para entender também, não. O que ele faz? Ele carrega essa célula. Carregando essa célula de oxigênio, todo o meu organismo ele começa a se equilibrar imunologicamente. Então, eu começo a ter o quê? Mais saúde, porque as minhas células estão com bastante oxigênio. Então, o meu corpo está respirando. Que aula incrível, né? A gente não está pagando e está recebendo uma aula dessas numa tarde tão maravilhosa. Então, eu falo muito sobre isso como terapeuta, né? A gente tem que estar em equilíbrio de saúde. E a gente pega muitas pessoas desequilibradas exatamente por isso, porque não respiram direito
E aí entram nossas técnicas também de meditação, Sim. de respiração. As pessoas não tomam água. Gente, 75% do nosso corpo é constituído de água. Perfeito. E as pessoas não tomam nem 2 litros de água por dia. E aí depois estão com problemas de pele, de cabelo, de unhas, de ir no banheiro, né, muitas vezes, por conta da falta de ingestão de água. E aqui tu colocou muito isso, e eu prezo também por isso, com todas as pessoas que eu conheço. Eu acho que quando a gente tem um conhecimento tão incrível, é nosso dever propagar isso. Sim, a Bíblia concordo. fala sobre isso, né? Verdade. Que quando a gente não tem o conhecimento e a gente não passa para frente, está tudo bem, mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento e não passa para frente, a gente peca. Então, eu costumo não pecar mais. Eu já errei muito na minha vida, como todos nós, na nossa base de evolução, mas hoje eu procuro propagar o bem que eu tenho nas minhas mãos para todo mundo. E parabéns por estar fazendo esse trabalho. Obrigada. Eu tenho uma máxima comigo que é: eu faço questão de acordar todos os dias para fazer o meu melhor. Eu sou uma profissional, obviamente, né? Eu tenho um consultório, eu tenho contas a pagar, mas o meu objetivo é estender a mão. Né? Sempre estender a mão ao outro, porque eu acredito que é isso que vai validar a vida, né? É isso que vai fazer com que a gente sinta alegria. E hoje, realmente com o laser, eu me sinto uma profissional diferenciada, uma profissional onde eu consigo trazer para o meu paciente um retorno mais rápido, né? Lembrando sempre, gente, assim, deixando muito claro que a terapia convencional fonoaudiológica, ela é primordial. Ela é a base de tudo. O laser, ele vem como um complemento, ele é uma ferramenta de ajuda no tratamento, tá? Mas a terapia convencional fonoaudiológica é ela que vai trazer o retorno da saúde, né? Da lesão, seja do diagnóstico que esse paciente tiver. Então, eu quero deixar isso muito claro. É como eu também trabalho, com terapias complementares, né? A gente tem várias formas de tratar, mas a complementação é muito importante. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Parabéns por estar compartilhando tudo isso com a gente, nos dando essa aula. Gente, vamos colocar na tela o telefone da Suzete, o e-mail da Suzete, para que vocês possam entrar em contato, marcar. A forma de expressar, de nos expressarmos é muito importante, né? O sorriso, como tu mesmo falou. Então, façam o seu trabalho, busquem, na verdade, o trabalho da Suzete, que ela vai ajudar muito vocês na vida de vocês. Vocês podem também me achar no Instagram, Suzete Fono, tá? Então, quem quiser dar uma olhada, eu estou de 2 a 3 postagens de vários assuntos fonoaudiológicos, a gente está sempre colocando ali. Obrigada aí pela companhia, obrigada pelo convite, adorei, espero voltar. Uma boa tarde a todos do Show da Tarde. Gratidão. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo.
20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Boa tarde, telespectadores do Show da Tarde. Miguel Camacho, terapeuta holístico, aqui conversando com vocês e recebendo mais um convidado incrível, que é o Rodrigo Passos, que ele é cabeleireiro vegano, gente. Olha que coisa maravilhosa. A onda natural está se expandindo e a gente vai aprender um pouco mais sobre tudo isso com o Rodrigo aqui. Vamos conhecer o trabalho incrível que ele realiza. Conta pra gente, Rodrigo. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Bom, eu, por ser vegano, eu tento trazer para dentro da minha profissão. Eu sou cabeleireiro há 12 anos, né? E eu sou vegano há 3 anos. Então, eu já tinha toda uma história de cabeleireiro na indústria convencional quando eu adotei esse estilo de vida vegano. Então, eu notei, tive que estudar a composição de produtos. Até o momento, hoje em dia, já é bem mais divulgada a questão dos testes em animais, mas na época não era. Eu fiquei realmente chocado quando eu descobri que isso existia e disse, como que eu posso adaptar as coisas na minha profissão para ficar de acordo com a minha filosofia de vida? Então, eu fui pesquisando produtos, fazendo cursos de cosmética natural e pesquisando, né, a fundo na internet. Porque, embora pareça um mercado novo para a gente, na Europa, mais de 20% dos salões já são nessa pegada. Natural, produtos orgânicos, tudo vegano, sem teste em animais. Então, eu disse, então o que eu estou querendo fazer não está fora, né, do espectro do mundo. Vamos ir trazendo isso da forma brasileira que dá, assim, né? Olha que coisa mais incrível. Eu sou terapeuta e trabalho muito com aromaterapia, que são os óleos essenciais, e a gente auxilia as pessoas nos seus problemas de saúde, complementando diversos tipos de tratamentos com produtos naturais também. E eu falo muito sobre isso, sobre a energia que as plantas têm, a energia do produto realmente natural, e isso acaba criando um cosmético inteligente. O cosmético que trata a pele, que trata o cabelo, mas que trata as nossas emoções. Estamos vivendo momentos bem difíceis, né? O Brasil é considerado o país com mais depressivos, na verdade isso é uma pesquisa que foi realizada. O Brasil é o país com mais gente depressiva e ansiosa do mundo, e a gente precisa ajudar as pessoas nesse tipo de tratamento. E a ida para um mundo mais natural é o caminho, gente. A gente precisa se conectar com coisas mais naturais que tenham realmente uma frequência energética maior. As coisas químicas, elas não têm muita frequência energética ou até frequência energética zero. A gente precisa trazer essa energia para dentro do nosso corpo, afinal somos seres de energia. Conta um pouquinho mais sobre tudo isso, sobre essa tua busca por esse mundo mais natural, essa imersão, né? Eu digo, sim, é uma imersão para dentro da gente, muito mais do que para fora. Conta isso um pouco para a gente. Tu imagina que o cliente, ele sente a diferença, porque a minha cliente, eu trabalho 90% com cabelos femininos, porque eu sou especialista em tesoura, cortes com tesoura.
cabelo liso, cabelo crespo, cabelo, não importa o tipo de cabelo. Então, o homem que tem o cabelo um pouquinho maior, que não é o estilo da barbearia, pode ir cortar o cabelo comigo. Tu corta o cabelo o quê? Uma vez por mês, às vezes de 2 em 2 meses. Então, quando tu senta no lavatório, e os cosméticos naturais costumam usar óleos essenciais, né, para dar a fragrância. Nos cosméticos convencionais, se usa fragrância sintética. Então, na hora que tu tá lavando a cabeça e fazendo um tratamento, a sensação com certeza é outra. O resultado que a gente vai ter, como tu falou, energeticamente, é outro. Mas tu imagina para mim, na minha vida, o maior benefício foi na minha vida, porque eu atendo todos os dias vários clientes, às vezes 10 clientes num dia, e eu tinha contato com esses produtos na minha pele, e agora a minha pele da mão que lava o cabelo é diferente, né? E eu acho que isso aí reflete em todas as camadas do nosso ser, assim, né? Tu vai sentindo que faz bem. Coisa maravilhosa. Eu digo sempre, né, quando a gente estende a mão e cuida do outro, sempre respinga pra gente. E é o que tu disse, todos os dias, tocando várias vezes por dia nos produtos, tendo contato direto, com certeza o maior beneficiado é tu. As pessoas ficam ali às vezes 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, mas tu tem durante o dia inteiro, e isso realizando o tratamento para a tua vida, para a tua saúde, né? Isso que é muito importante. E conta mais dessa tua experiência como cabeleireiro agora. Fala um pouco do teu salão, onde que fica, para a gente poder levar nossos telespectadores para até você. Então, eu moro lá no Campeche, o salão fica no Campeche. Então, todo o pessoal do sul da ilha que estiver assistindo, quiser, até porque às vezes a experiência de salão às vezes é meio impessoal. Eu queria só cortar o cabelo. Lá a gente faz diferente, né? A gente tem um espaço bem arejado, com bastante verde. Então, quando tu vai lá cortar o cabelo, antes da gente cortar, a gente vai conversar um pouco, a gente vai tomar um chá, um cafezinho, a gente vai estabelecer uma conexão para daí estar realizando o trabalho. Então, acaba criando uma amizade, é um espaço de convivência, né? Eu tenho parceiras que trabalham comigo lá, que trabalham na área da massagem, limpeza de pele, tem unha, tem sobrancelha, tem maquiagem, e tudo a gente procura, até porque para cada cliente tem um grau que sente necessidade de usar produtos naturais, cada um está num nível, né, vamos dizer assim. Então a gente busca adaptar lá dentro do nosso espaço para cada cliente. O que tu já usa? Como é que tu usa? Vamos caminhar para esse cosmético mais natural? Eu usei e não tive o resultado que eu esperava. Tá, mas tu já viu outras marcas? Tu já conhece um daqui? Puxando sempre também para economia local. O nosso salão busca isso, assim. Fica na Pequeno Príncipe, no Campeche. Legal, legal. Vamos conhecer, com certeza. A gente quer ir lá nesse espaço de convivência. Eu vou ter o maior prazer de a gente sentar lá, conversar, tomar esse chá. Eu sou adepto de chás, né? Assim como eu uso com os óleos essenciais. Tenho o maior prazer de estar lá e convido a todos os nossos telespectadores de ir lá conhecer o trabalho do Rodrigo, um trabalho realmente incrível. E me conta um pouco sobre esses parceiros que estão lá contigo também trabalham nessa pegada natural, vegana. Traz isso para a gente poder conhecer mais. Sim. São 4 meninas, né, que são minhas parceiras lá. A gente tem o nosso espaço num formato coworking. Então, a gente não tem um chefe, é uma relação horizontal, onde a gente decide tudo, divide o espaço, trabalha junto. Eu acredito que elas vou passar o contato para elas virem aqui falar melhor sobre os trabalhos delas também. Mas lá dentro, por a gente estar no sul da ilha, a gente ter essa conexão com a natureza próxima, a gente se atenta a todos os detalhes para tentar caminhar para uma pegada mais sustentável, uma pegada mais natural, sempre indo para esse lado, né? As minhas parceiras também, todo mundo. O espaço se chama Garden, Beleza e Bem-Estar.
Legal, um grande nome, ficou muito bonito e é a nova tendência, né? A gente buscar produtos mais naturais, buscar essa pegada em que tem que ter um contato maior com o cliente, tem que ter, se importar realmente com o cliente, com o emocional do cliente. Chega daqueles atendimentos que eu chamo da era industrial, né? Que era uma linha de produção, a gente ganha no número. Não, hoje a gente ganha na emoção, a gente ganha no sentimento, no atendimento humanizado, quando a gente realmente olha na cara do nosso cliente, no olho a olho, quando a gente se importa com o que ele está sentindo, com o que ele está pensando, com como ele quer tratar a saúde dele ou o cabelo dele, enfim. Então, tudo isso é muito importante. Parabéns por estarem já nessa nova tendência, é o novo caminho do mercado. Toda essa parte de produção industrial a gente está deixando, a gente está entrando numa nova era, e essa nova era tende a ser com produtos realmente mais naturais e com essa pegada humanizada de tratamento. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. E tu já tem alguma linha própria de produtos? Porque às vezes as pessoas gostam do teu tratamento e querem levar isso para casa. Conta um pouquinho sobre esse processo. No caso, produzir uma linha própria é um passo que eu almejo, mas eu acho que é um pouco mais para frente. Tem uma marca brasileira que chama Súria Brasil. Ela é muito, muito forte na rena, que é tu deve conhecer a rena, que é uma tintura indiana, e eu trabalho muito com essa tintura, a rena, uma tintura sem amônia, semi-permanente, cobre os brancos. Então, a Súria é a minha grande parceira, assim, de marca de produto, que eu indico e que eu revendo no salão. Uma grande marca como parceira do Rodrigo Passos. Vamos colocar na tela mais uma vez aí o telefone, o e-mail do Rodrigo. E esperamos, né, que a gente possa estar logo lá com você, tomando esse chá e fazendo uma grande parceria. Convido a todos os telespectadores do Show da Tarde para estarem lá também. Agradeço, gratidão pelo convite aí, muito obrigado. Miguel Camacho agradece, vamos encerrando. Boa tarde para todos. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina.
I can hardly express my mixing motion and ugliness. After all, I'm forever in your debt, and woman, I can hardly express my mixing motion and ugliness. After all, I'm forever in your debt. I love you, yeah, yeah. Now I'm forever. I love you, yeah, yeah. Now and forever. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Boa tarde, estamos dando mais um início ao show da tarde. Meu nome é Christian. Hoje nós vamos trazer uma pessoa muito especial. Foi difícil trazer aqui o Dr. Glaucio, que tem uma agenda sempre superlotada, né, doutor? Doutor, hoje o senhor atua no Centro de Reabilitação Neurológica. Também o senhor atua também há muito tempo na reabilitação de atletas. Tem uma grande experiência com pacientes ortopédicos. O senhor também atua também bastante também na fisioterapia geriátrica, além do senhor ser professor universitário. O senhor consegue falar um pouquinho para nós, doutor, dessa sua trajetória, do seu dia a dia? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui no show da tarde. Na verdade, estou virando não só um convidado, já a segunda vez que eu participo aqui do show da tarde. Sim, vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Hoje eu atuo, sim, no centro de reabilitação, por parte neurológica. Hoje eu tenho meu consultório também, onde eu atuo também com meus pacientes particulares. E falando um pouquinho da minha trajetória, há muito tempo atrás, eu iniciei trabalhando com atletas, né? Trabalhava com atletas, não só atletas profissionais, mas também com atletas amadores, dentro de um programa de reabilitação ou até mesmo preparação desses atletas aí para os seus esportes, né? Ou seja, afins dos esportes que eram praticados por cada um. E aí a minha trajetória foi muito bacana, porque eu sempre fui um profissional, né? E muito curioso, né? Então eu sempre buscava aí uma demanda maior, né? Eu, digamos assim, o famoso, né? Buscar sarna para se coçar, né? Mas foi bem bacana, porque eu me iniciei na iniciação científica. Eu achava que faltava algo para mim, né? Eu falava, poxa, eu preciso me desenvolver mais, né, como profissional. E fui buscar a parte da ciência, ou seja, o meio científico. Dentro desse meio científico, eu comecei a fazer pesquisa, né? Consegui publicar alguns artigos relacionados à parte de reabilitação neurológica. E aí houve um despertar. Percebi que o campo da neurologia, tá, dentro da fisioterapia, precisava de mais digamos assim, mais um gladiador aí, digamos assim, para seguir em frente, né? Esses eram pacientes, tive contato com alguns pacientes neurológicos dentro da iniciação científica e me despertou. Eu falei, bom, eu preciso agora deixar o stand-by ou até deixar os meus atletas, né, para seguir um campo que é totalmente ao contrário, né, totalmente diferenciado mesmo, digamos assim. E dentro da ciência eu me encontrei, né, foi aí que eu fiz o mestrado, né, aí você começa a fazer o famoso, você termina um e faz outro, né, fiz o mestrado, fiz o doutorado. No mestrado eu tive a oportunidade
fazer módulos internacionais na Argentina, no doutorado também estudei fora, fui para Portugal, e cada vez fui encantando muito com essa parte de pesquisa e me identificando muito com a parte de neurologia. Sim, obviamente, dentro dessa trajetória, já vinha, né, percorrendo os caminhos, já atendendo essa parte de neuro. Como professor universitário, eu fui, durante alguns anos, professor dentro de uma clínica de reabilitação neurológica, e lá foi minha clínica e escola, né? Eu, mesmo como professor, eu sempre aprendia muito com meus alunos, e aprendo ainda, né, e com meus alunos, com meus pacientes. E daí, desde então, hoje eu sou apaixonado, né, por neurologia, e como professor a gente acaba tendo que fazer umas especializações, né? Muitas vezes você vai ter que assumir algumas matérias para os alunos que é mandado, e você vê a necessidade de você ser especialista em outras áreas. Então, também tem a especialidade na parte de neurologia, e como venho do esporte, né, já tem uma demanda grande aí na parte de ortopedia também. Bacana, doutor. O doutor, está se falando muito em fisioterapia neurológica, em reabilitação. O que é essa reabilitação na fisioterapia neurológica? Olha, essa é uma excelente pergunta, tá? Porque, assim, no campo da fisioterapia neurológica, há muita dúvida o que é reabilitação. Reabilitação a gente pode definir em duas palavras, né? Ou é restauração, né? Ou um renovo, ou seja, renovação. É lógico que isso, se a gente for procurar no dicionário, a gente vai encontrar outros sinônimos ou palavras similares. Mas eu gosto de usar essas duas palavras porque na neurologia, ou até no campo de outras áreas, a gente pode dizer que a reabilitação é uma restauração. E na neurologia a gente tem que fazer uma divisão. Primeiramente, a fisioterapia neurológica, ela já é dividida em duas grandes áreas. Primeiro, quando você recebe o paciente, você tem que identificar quem é esse paciente. Esse paciente ele é da parte clínica, esse paciente tem doenças degenerativas. Então, vamos dizer assim, paciente que tem um AVC, uma paciente que tem uma parte mais clínica, né? Por exemplo, uma neurologia clínica. Pacientes que têm ELA, ou esclerose lateral amiotrófica, né? Ou esclerose múltipla, que já são doenças degenerativas. Então, o trato com esses pacientes neurológicos já são totalmente diferenciados. Por exemplo, um paciente que sofreu um AVC, né, e ele passou por uma internação, estou dizendo um caso, né, que obviamente cada indivíduo vai se comportar, o tipo de AVC são de diversas formas. Esse paciente ele chega no meu consultório, ou ele chega no centro de reabilitação, o prognóstico desse AVC, muitas vezes, ele é muito mais favorável, né, do que, por exemplo, muitas vezes, nem estou sendo bondoso, né? Ele é muito mais favorável, né, de ser reabilitado do que, por exemplo, de um paciente que recebeu um diagnóstico de ELA, né? Ela é uma doença degenerativa, onde a pessoa, quando recebe o diagnóstico e busca saber a informação, ele vai entender que os neurônios vão morrendo, né, digamos falando a grosso modo, ele vai perdendo as suas funções, até o momento que ele vai ficar encarcerado, ou seja, se ele chegar até esse momento, né, o prognóstico de ELA, ele tem de 2 a 3 anos de vida no máximo, né? Então, dentro do campo da neurologia, quando a gente fala de reabilitar, a gente trazer o renovo. Isso estou falando agora, dividindo, né? Falei de neurodegenerativo e também falei de uma doença que a gente, né, um AVC, por exemplo, como dado o exemplo, de você voltar a devolver aquelas funções. O que é a reabilitação? O paciente que não vai ter uma hemiplegia, ele não vai ter um movimento mais do lado direito e esquerdo. Ele talvez não vai fazer o mesmo movimento, ele não vai ter a mesma função, a mesma motricidade como ele tinha antes do AVC. Mas nós vamos fazer, dentro dessa reabilitação, fazer com que ele reaprenda a conviver e vamos devolver essa função para ele da maneira que ele vai conseguir receber, ou seja, a demanda que ele entregar para a gente vai tentar devolvê-la com funções em específico e adaptações que ele possa seguir a vida do dia a dia. Por isso que é chamada de fisioterapia neurológica, né? Doutor, quando se buscar um profissional assim, um fisioterapeuta,
Quando procurar esse profissional, esse profissional ele pode ser buscado, hoje eu quero um fisioterapeuta para minha mãe, ou eu só posso procurar esse profissional com uma recomendação médica? Essa é uma dúvida que também paira, né, por todos. O fisioterapeuta, ele é um profissional de primeira linha, tá? Ou seja, você pode buscar, sim, um fisioterapeuta sem passar por uma consulta médica, por exemplo, né? Só que aí vamos para o bom senso, né? O fisioterapeuta, ele sempre trabalha em equipe, né? Então, por exemplo, digamos que um paciente ortopédico, ele me procure na clínica com um rompimento de tendão calcâneo, né? E aí eu percebo, vou fazer uma avaliação como fisioterapeuta, e eu vejo que ele tem uma necessidade ele deveria ter passado por um ortopedista, mas ele resolveu passar pelo fisioterapeuta. Ele pode passar? Lógico que pode. O profissional, ele é livre, o fisioterapeuta, ele tem toda a autonomia para fazer o primeiro atendimento. Só que ele também tem que ter o discernimento, né, e o entendimento ali técnico, digamos assim, de que aquele indivíduo em específico, por exemplo, houve um rompimento de um tendão calcâneo, ou mesmo que seja uma suspeita, ele tem que reencaminhar para o ortopedista, né? O ortopedista que tem que fazer essa avaliação, o ortopedista que vai dizer se vai ter que fazer a cirurgia ou não, e aí sim, ele vai passar pelo processo cirúrgico, e aí sim, depois do processo cirúrgico, e aí entra a liberação médica, né, para a fisioterapia, porque quem fez a cirurgia foi o ortopedista, né? Quem faz o trabalho, que sabe como foi feito, e ele vai saber o momento correto ali de entrar essa área da fisioterapia em específico. Então, assim, o que acontece esse cruzamento, né, digamos assim, é mais, digamos, uma interpretação errônea, ou as informações, às vezes, ela vem de uma forma errada, que o fisioterapeuta não pode atender. Pode. Até porque, mesmo que esse paciente aparecer no meu consultório com rompimento de tendão calcâneo, como eu estou dando um exemplo, eu vou fazer um processo de analgesia, ou seja, para aliviar aquela dor. Só que eu já vou imediatamente fazer o encaminhamento, porque eu sei que ele vai ter que passar por um processo cirúrgico, né? Então, o profissional, assim como também pode aparecer um paciente, né, na minha clínica ou no meu consultório, que necessita de um outro profissional. Por exemplo, como eu estava falando agora há pouco de neurologia. Às vezes, para eu entregar uma demanda para o meu paciente neurológico, eu vou precisar de um profissional, por exemplo, de um psicólogo. E aí o profissional tem que estar preparado também para entender as necessidades dos pacientes, né? Eu acho que a palavra, ou a frase certa, a palavra certa aí seria entender a necessidade. Entender a necessidade. Doutor, como o senhor atua em diversas áreas, né, da fisioterapia, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da diferença da neurologia, da ortopedia, de atleta. Qual a diferença dessas fisioterapias nesses pacientes? Bom, vamos resumir duas, né? Quando nós falamos de neurologia, nós também podemos ter um gancho aí na geriatria, né? Então, acho que é importante. Obviamente que, quando falamos do idoso, né, entrando num processo, né, de degeneração por conta da idade, né, não tendo a doença associada, é um pouquinho diferenciado, né? Então, a gente pode pensar assim, que com esse idoso que não tem uma doença associada, a gente pode pensar numa prevenção, uma fisioterapia que vem uma demanda de prevenção, ou mesmo um idoso que já, de repente, tem uma parcela aí acometida por parte neurológica, também tem um sentido, um foco aí nessa parte de reabilitar. A grande diferença, né, para resumir, obviamente, poderia ficar aqui falando sobre as diferenças, e cada diferença seria encantadoras, né? Existe uma ideia que, por exemplo, um atleta, né, digamos, quando eu estou reabilitando um atleta, o atleta, ele precisa, por exemplo, ele corre em 30 segundos, ele faz um percurso em 30 segundos. E ele diminuiu esse percurso de 30 segundos, que é uma corrida, para 28. E ele precisa ser reabilitado em determinadas funções para ele chegar naqueles 30. Isso para ele é muito frustrante, dele não chegar nos 30 segundos. Quando eu pego esse atleta e trabalho com esse atleta, ele chega a chorar porque ele não está conseguindo ser reabilitado para ele chegar aos 30 segundos, porque seria o suficiente para ele ser campeão. Doença neurológica. Uma doença muito triste. Quando é dado o diagnóstico, é complicado para a família.
o que uma ela espera para a função, né? Manter a função. Então, a diferença, tá? Quando você sai de um atleta e vai para uma doença degenerativa. Uma doença ortopédica, por exemplo, o indivíduo ele está intacto, ele não tem problema neurológico, ele sabe que em 3, 4 meses é o prognóstico que ele vai voltar a andar, ou voltar a ter uma função. Então, é essa a diferença que o profissional, quando trabalha nessas áreas, ele tem que ter o emocional e a capacitação de acolher cada um paciente de modo diferente. Bacana, doutor. Também o senhor atende hoje no seu consultório, né? Seu consultório particular aí. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do consultório e como surgiu a Físio Toledo. Bom, a Físio Toledo foi porque o Toledo, né? Digamos assim, o Toledo foi um resgate de um sobrenome. A minha avó chamava Arminda Carneiro de Toledo. E a minha mãe também, né? Terezinha Carneiro de Toledo. E esse Toledo foi resgatado. Eu precisava desse Toledo de volta, né? Como todos os irmãos queriam. Então, hoje a minha clínica chama Fisioterapia ou Físio Toledo, né? Como a gente resgatou esse nome. E eu não trabalho, tá? Eu me realizo. Por isso que eu quis montar o meu consultório, porque lá eu não trabalho, lá eu me realizo. Que interessante, né, doutor? Quando você faz as coisas com amor, né, é bacana. Ô, doutor, e hoje, para achar o seu trabalho, por onde que o pessoal encontra? Quais são as redes sociais? Bom, as minhas redes sociais tá lá como Fisioterapia Toledo. Se alguém colocar lá, @Fisioterapia Toledo, vai encontrar meu Insta. Lá tem todos os dados, tem telefone, tem endereço, tem a minha assistente que fica ali me auxiliando, tem os outros profissionais que estão comigo também. E qualquer dúvida, eu, como da outra vez que eu estive aqui também, me coloco à disposição, não só da equipe do Show da Tarde, como dos meus pacientes também que já estão comigo, e de quem quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar sempre à disposição lá nas minhas redes sociais. Que bacana, doutor. A gente agradece a sua presença aqui no Show da Tarde. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Boa tarde, telespectadores do Show da Tarde. Miguel Camacho, terapeuta holístico, aqui conversando com vocês. E agora eu vou conversar com o Romeu. Fiquei impressionado com o nosso bate-papo, muito feliz com o nosso bate-papo aqui nos bastidores. Bom, gente, o Romeu, além de galã, ele é cantor, terapeuta holístico também, trabalha com diversas técnicas de terapia. E eu vou ter um prazer de mostrar toda essa arte, todo esse amor que ele tem pela vida e por auxiliar outras pessoas aqui nesse bate-papo. Romeu, se apresenta para a gente, conta um pouquinho desse ser incrível que tu é. Maravilha, obrigado. Eu sou o Romeu, trabalho com terapia holística desde que eu comecei a me libertar das minhas próprias correntes, comecei a entender os meus próprios processos, tudo aquilo que eu passei, de tudo que me fez muito mal. E ao me liberar, eu comecei a entender que através das terapias eu conseguia não só estar me ajudando, mas ajudando outras pessoas. E aí eu encontrei uma nova paixão além da música, né? Mas, de toda forma,
a terapia me ajudou a me libertar dessas correntes que tanto me deixavam me atrasando na minha vida. De uma forma leve, de forma que eu pudesse entender ao longo do caminho que as pedras elas vão existir mesmo e que eu não preciso ficar esbarrando nem topando nelas, né? Basta que eu entenda que caminho eu quero seguir. É isso mesmo. A gente estava conversando, o Romeu, ele é engenheiro civil de formação. E ele estava conversando comigo que quando ele estava nessa profissão, com essa formação, ele não era feliz. E isso acontece com muitas pessoas que às vezes seguem o que o pai, o que o avô queria, mas não seguem o que o seu coração manda, não seguem realmente o seu propósito de vida. E ele, assim como eu, passou por grandes provações, que a gente chama do lado negro da força, aquela parte de baixo, né? Mas que é muito importante para a gente passar, e eu acho que todos nós passamos, né? Não tem ser humano que não passe por essa parte mais baixa da vida, por momentos que a gente não está muito bem, e é muito importante para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Conta um pouco dessa história para os nossos telespectadores. Quando eu resolvi entrar no mundo da música, primeiro sair da questão da engenharia civil e entrar na música, eu descobri a minha paixão, a minha terapia é cantar. E quando eu descobri que existia tempo, que existe uma outra paixão que eu gosto de ajudar, eu gosto muito de verdade de ajudar as pessoas, você com certeza também experimenta dessa paixão. E como ajudar? Como que eu posso ajudar o outro a começar a se ajudar também, assim como eu comecei a me ajudar? Isso, então, que surgiu, através de um grande amigo, surgiu o assunto da terapia através de hipnose. Uma hipnose de palco, de entretenimento, que acabou atraindo minha atenção, e eu comecei a perceber que ali existia um potencial muito grande de realmente trazer as pessoas a um estado de consciência ativo em muitos momentos da sua vida e da sua própria vida. E eu comecei a estudar dia e noite por muito tempo, até entender que os processos da nossa vida, eles acontecem através das nossas próprias programações, daquilo que a gente atrai para a nossa vida. Quando eu abri o consultório, que tive a oportunidade de tratar algumas pessoas, de ajudar muitas pessoas, comecei a perceber que existiam outras terapias que poderiam ser integradas a esse processo da hipnose. Conheci barras de axis, conheci reiki, conheci vários processos de barras de axis na sequência, e isso me ajudou bastante. Chegando aqui em Florianópolis, eu conheci a Eli, que foi entrevistada há alguns dias, no Espaço Infinity de Terapias, se vocês quiserem procurar. Comecei a perceber que não só essas terapias, mas terapias não só de imposição, mas não só de processos verbais, mas terapias manuais, massoterapia, laser terapia, todas as terapias que ajudavam, entendendo que cada um tem seu momento, cada um tem seu processo, cada um tem seu jeito de ser ajudado. E o meu principal aprendizado nisso tudo foi em como ajudar as pessoas. Como que eu posso ajudar? E é incrível porque a gente passa por esse processo depois de nos ajudarmos, né? A gente vê muitos profissionais por aí que querem muito ajudar os outros, mas esquecem de se ajudar. E o Romeu buscou na música, como ele disse, essa terapia. Através da música ele conheceu outras técnicas terapêuticas e pôde se cuidar. E aí, dessa maneira, cuidando do ser interior dele, se amando, porque antes de amar o próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Tem que amar esse templo que vocês têm, que é a casa, a morada de vocês, para depois poder amar ao próximo, né? Jesus Cristo diz na Bíblia muito bem isso, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas primeiro a ti mesmo, para depois tu conseguir amar o próximo. Senão não há esse amor. Não é um amor. Não tem como resvalar, não tem como derramar em você aquilo que eu não tenho, né? A gente na terapia, como a gente atende muitas pessoas com muitas crenças, falo sempre que posso de todas as atitudes, de todas as histórias que viveu Jesus,
de todos os milagres, de tudo que aconteceu. Tudo com base na fé. Se você não acredita em você, você vai acreditar em quem? Você vai acreditar no quê? Então, eu faço sempre a analogia de um barquinho. Você tem um barquinho que é você, é a sua vida, é o seu tempo, é tudo que você é. E esse seu barquinho, você está carregando um monte de gente. Você está dizendo sim para muitas coisas que você não tem tempo para fazer. Então, você vai carregando um monte de gente no seu barco, e o seu barco fura. E você deixa para lá. Seus sentimentos, como é que eles estão? Não estão legais. Está ali um furo, está ali outro furo, está ali outro furo, e você vai deixando a água entrar. E vai carregando esse monte de gente. Quando você vê o barco está afundando, o pessoal que podia nadar, começa a nadar. E você fica sozinho para ajeitar o seu barco. Porque vai ser assim sempre. Então, se você não para... Pessoal, pode todo mundo sair do meu barco, por favor. Deixa eu consertar aqui o meu barco. E depois eu volto a ajudar vocês, se eu achar que eu devo. Pode ser assim? Como é que estão os meus sentimentos? Você tem se perguntado como é que está a sua cabeça? Quais são os seus pensamentos quando você não está pensando em nada? São de qualidade? Você pensa na sua própria vida? Pensa nisso. Você sabe quem é você? Aonde você quer chegar? Tem gente que tem medo de dizer não, né? Mas o não é tão importante para nós mesmos, na educação dos nossos filhos. Olha como não é importante. Não aquele processo de só dizer não, porque também tu bloqueia o crescimento, né, da criança, cria crenças limitantes, mas o dizer não é muito importante, às vezes para algum compromisso profissional, próprio pessoal, e através disso a gente aprende, a gente evolui, né? Então tem gente que tem medo de dizer não, e eu sou muito a favor do não. Eu sempre trabalho isso com os meus clientes e pacientes também, porque se a gente só diz sim e só se doa para os outros e esquece de nós mesmos, seu tempo o barco afunda, literalmente, gente, o barco afunda, tá? E conta um pouco mais para a gente sobre o teu trabalho de cantor. Fala um pouco mais desse trabalho também para os nossos telespectadores. Como eu te disse, cara, é a minha terapia, né? Eu não conseguia, na época que eu fazia engenharia civil, dizer não para a música. Quando eu disse não, que passei 2 anos sem cantar, foi um período que eu precisei fazer isso para terminar essa faculdade. Eu passei muito mal, foi uma época bem estressante, bem desfavorável para mim, mas necessária também, para eu entender que eu não devo me abandonar. O que eu gosto de fazer? Então, a música entrou casada na minha vida, assim, esse trabalho de a música em si, tocar um instrumento, aprender um instrumento, ela faz a gente trabalhar os nossos 2 hemisférios, né? A nossa parte lógica com a parte sentimental, né? Então a gente consegue trabalhar isso de uma forma magnífica, e trazer esse equilíbrio melhora a nossa vida, melhora a minha pelo menos, né? Com certeza melhora a vida. Música é vida, né? Os sons, né? Os movimentos, tudo isso faz parte da nossa vida. Qual é o Instagram dessa parte da tua ligada à música? Tem algum perfil diferente do terapeuta? Tem. O perfil da terapia é o R. Castro Terapias. Eu atendo online também, e também atendo na Infinity Terapias aqui em Florianópolis e em Barreiros. E o da música é o Romeu Castro Cantor, para quem quiser seguir, ouvir um pouco de musicalidade, fique à vontade. R. Castro Terapias e Romeu Castro Cantor. Com certeza vamos seguir. Eu convido a todos os nossos telespectadores do Show da Tarde para estarem seguindo os 2 trabalhos incríveis que o Romeu realiza, e que a gente possa levar esse ser humano ainda para um outro patamar de reconhecimento, de realizações. Tudo é uma força conjunta, eu digo muito isso. As forças do bem, elas têm que andar unidas para que a gente consiga resplandecer ainda mais. Sim. Romeu, gratidão pelo teu tempo, pelo teu carinho, foi incrível a troca. Obrigado. E com certeza a gente vai estar fazendo uma grande parceria aí, um ser humano de luz. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, é como eu sempre digo, tamo junto. Gratidão a todos os telespectadores do Show da Tarde. Desejo uma boa tarde. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo.
Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade. Boa tarde, estamos aqui com o Show da Tarde. Eu sou Álvaro Martins e estou aqui para entrevistar Lino Pérez, essa figura conhecidíssima na Grande Florianópolis. Muito prazer, é um privilégio para mim poder estar aqui entrevistando o senhor essa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde aqui a todos, né, que estão aqui assistindo esse belo programa que trata os grandes temas das cidades, né, das pessoas, da população, que sofre muito hoje também, né, a situação da carestia, da fome, né, do problema de emprego, desemprego, enfim. Então, acho que esse é um canal importante para poder pensar nesses grandes problemas, na minha área também, né, na questão dos problemas urbanos, da cidade, da habitação, enfim, né, os transporte, saneamento, esse é o tema que eu muito trabalho, né. Sim, o senhor já é bem conceituado e muito conhecido sobre essa área. E, na visão do senhor, como que está o crescimento hoje urbano de Florianópolis, em toda a região norte e sul, e na região da parte ali do Estreito, Barreiros? O senhor acha que o crescimento está sendo bom para todos ou não? Ou tem uma parte que está precisando de mais atenção? Então, infelizmente, as cidades contemporâneas do mundo, nos últimos séculos, né, ela é uma cidade que se baseia no seguinte: quem tem pode comprar melhor localização para ficar na parte central. Isso tem custo. Não tem relação, infelizmente, com os direitos que as pessoas deviam ter iguais para todos. Para nós, a Constituição diz: todo brasileiro são iguais perante a lei. Mas, na prática, a cidade diz ao contrário, certo? Não é assim. Todos trabalham, têm direito ao trabalho, seu salário, mas o seu salário não corresponde ao que deveria ter, ele ter acesso à habitação, à saúde, educação, etc, etc. Sim. Graças ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e agora a pandemia se mostrou, o povo brasileiro foi salvo, grande parte. Foi uma morte que mais de 500 mil, 600 mil, por culpa do atual governante que está em Brasília. Sim. Isso foi um genocídio, praticamente, né? No Brasil. O Brasil que morreram mais, o país que mais morreu no mundo, né? Mas o SUS, graças ao SUS e às vacinações agora, não morreu, porque o SUS, Sistema Único, segurou. Os Estados Unidos não tem sistema de SUS. Os Estados Unidos, que todo mundo gosta, é o centro do mundo, é rico, o país mais rico do mundo. Não tem o SUS. Lá eles têm que pagar tudo. Sim, certo? Lá se paga tudo. Vacina, então, consulta não existe, paga, não tem o SUS aqui que nos ajuda muito. Que ajuda, que salva. Até estávamos conversando antes nos bastidores sobre o crescimento desordenado para uns e muito bem para os outros, né? Isso. Ou seja, eu conheci uma pessoa que era uma faxineira, ela trabalhava muitos anos para a mesma família e ela chegou e perguntou para mim: como eu faço para adquirir a minha casa hoje? Eu olhei para ela e falei assim: ó, se a senhora tiver um ganho de 3 mil por mês e 70 mil guardado, consegue, mas se a senhora não tiver, é complicado. Como que fica isso nesse atual governo, nessa situação de que hoje uma pessoa de baixa renda não consegue mais adquirir o seu imóvel tão sonhado? Não, hoje está o caos. Hoje está o caos. Nós estamos voltando à situação antes do governo Lula e Dilma, e pior que no governo Fernando Henrique Cardoso, tem o plano real. O plano real, pelo menos, estabilizou a economia na época, mas nunca o povo brasileiro chegou a uma situação tão miserável da linha de pobreza, voltou o povo, está tudo na linha de pobreza. O governo Lula e Dilma tiraram 40 milhões da linha de pobreza. Agora nós voltamos desde o Temer para cá de novo, certo? Então é o seguinte, ó, você perguntar onde?
Porque a localização é central em qualquer tipo de cidade. Nós vamos ter dinheiro, tá, 70 mil, tem que ficar onde? Vai ficar na periferia de Palhoça. Sim, sim. Então é o seguinte, o que está acontecendo? Florianópolis. 30 a 40 quilômetros longe do seu 30 trabalho, quilômetros. na verdade. Mas eu sou uma pessoa que construí esse edifício, eu que produzo a riqueza, eu sou metalúrgico, né, como Lula, tá, e daí? Mas tu tem um salário mínimo de 3, 4 mil, lançou. Não vai comprar isso fora, vai andar com transporte, levar 2 horas para chegar no teu trabalho, tá? Não tem relação. Eu sonho, defendo como arquiteto, professor da universidade, que nós tivemos acesso, hoje, para tu ir ao trabalho, tem que pagar. O transporte é o único serviço público que tu pagas. Para tu estar desempregado, te vira, tem que pagar. Então, tu vai ao médico, tem que pagar, certo? Então, eu defendo, chama tarifa zero, ou seja, transporte para todos, gratuito, como é o sistema de saúde. Sim. Como é, entenderam? Bom, educação também pública, gratuita. Mas voltando aqui, Florianópolis é as cidades mais caras do Brasil, uma das mais caras. Tem as cestas básicas mais caras. Segundo, o sistema de aluguel é um dos mais caros do Brasil. É as 10 cidades brasileiras, Florianópolis está um dali em cima. Tem os terrenos mais caros do Brasil, que é o Jurerê Internacional. Sim. São José já está ficando perto, está do lado de Florianópolis, certo? Ao metro quadrado, por metro quadrado está, no geral, né? Tem de 1.000, 2.000 metros quadrados, mas assim, na média, você está, quem mora em Itacorubi, que está dentro da ilha, está pagando ali mais ou menos 80% quem mora em Capoeiras, por metro quadrado, Por certo? metro quadrado, sim, Ora, sim. só sim. tu passou a ponte, dançou. Sim, sim, sim. Subiu, tu passou do continente para a ilha, tu já paga 20% a 30% na média mais cara. Eu sempre comparo que Florianópolis é um transatlântico caríssimo, Sim, transatlântico, tá vendo? sim. Caro, e que o pobre, ele vai no convés, sobe no convés para servir uísque para o pessoal que está na piscina. Pô, mas é dureza. Não, é dureza. Não, mas É é isso. dureza. Não, mas ele é garçom. Ele serve o garçom, e depois à noite vai para onde? E vai lá para baixo. Volta lá no para convés. baixo. Não consegue nem ver o nível do mar. É assim que os pobres vivem em Florianópolis, que ele vive ou nas favelas, que a gente chama favela, nas comunidades, Sim, as comunidades. que tem uma parte que foi salvo na época do PAC, nas obras do Lula e de Dilma. Sim. O resto é favela ou estão em ocupações. E tem saída? Existe Então, saída? Então, saída tem. Foi Minha Casa Minha Vida, foi uma saída. Sim, entendeu? mas hoje, qual é a saída que uma pessoa que atualmente, não tem um não salário tem saída. mínimo? Tá, mas ela tem um salário mínimo, ela trabalha 12 horas por dia, Certo. ela paga o ônibus dela, e se duvidar Certo. tem que levar a quentinha dela. Certo. E como que ela vai fazer para adquirir agora o imóvel? Tá, eu vou te explicar uma coisa. Aqui, ó, vê o meu dedo da minha mão, tá? Sim. São 5, são mais. Vamos falar o edifício em pisos de andar. O andar de cima chama mercado formal. Sim. O cara que tem 200, 300 mil reais, vai comprar um apartamento. Na beira-mar norte também é muito caro, não serve, tá? Não dá. Vai comprar, já 200 mil não compra. Não. E compra no mercado formal, que a gente chama. Ele vai lá, paga na Caixa Econômica, nos bancos tal, e crédito. Isso aí esse é o mercado formal. Isso é uma parte pequena da população, está em 20%. Quando tu desce para 80 mil reaisinhos, já começa a complicar. Tu vai pegar uma consultora, já não pode ficar na ilha, tá? Não. Se tu for na ilha, tem que ficar na parte do Rio Vermelho, na parte mais periférica. Bora, Sim. coisa complicada, não pode ficar na parte mais bacana, que a gente chama, né? Sim. Em Rio Vermelho, se tu tem 50 mil para baixo, tu vai te expor a mercado informal. O loteador já não é aquele da imobiliária, é o cara irregular, é o cara que faz o esquema, sim. que tem... Embaixo dos panos. Que chama o baixo clero. É o que compra baixo clero. poste da Celesc, por incrível que pareça, sem autorização da Celesc, e te paga 3 mil reais e te instala a luz para ti, tá? Chama loteadores clandestinos, irregulares. Então, o povo não sabe, ele vai lá e compra, certo? Sim. Não tem posse, não tem escritura. É só posse. Na ilha, Florianópolis está cheio de terreno de Total posse. de recibo, compra e venda. Compra e venda. Muito bem. Essa turma pega 30% da população. Abaixo disso, o cara que não tem nem 50 mil para dar para o loteador clandestino, o que ele faz? Ele vai para aluguel. Vai para aluguel? Para aluguel, certo? Não tem outra saída? Não tem outra saída. Então, no aluguel, peraí, vai ter aluguel, tá? Sim, Tem sim. aluguel da imobiliária e tem aluguel que é esquema. O esquema vai ficar mais fácil. Porque a é mais imobiliária vai pedir um calção, Calção. E vai pedir mais garantias de que Garantias. vai receber. Exatamente, Porque- tem segurança jurídica. Você Sim. chama de segurança jurídica. Mas, não, eu já estou falando nessa turma, a turma que está fora. Mais baixo ainda. Mais baixo. Aí ele vai pegar de loteador clandestino, ou de pessoal pobre de favela.
que as favelas hoje, da localização na Maciço do Morro da Cruz, está no centro de Florianópolis, que o cara desce a pé do morro, ali é brabo descer e subir, mas ele está perto do hospital universitário. Sim. Aquela parte ali é cara. E os pobres que não têm como sustentar, eles pegam o fundo do seu quintal, fundo da coisa, e alugam para uma pessoa que não tem. Faz lá uma casinha pequenininha para uma pessoa poder pagar um pouco para poder trabalhar no centro de Florianópolis, na verdade. Centro de Florianópolis, mas ele, percebe bem, ele está ali, ele faz um puxadinho do que já está mal. E ele está irregular também, tá? Muitos deles. Ele aluga para quanto? Sabe quanto é que está hoje? Ali maciço, R$800. Eu ia chutar 700. O pobre alugando para pobre. Tá? Bom, esse pessoal paga 800, muito bem. E se ele ganha 1.200, que sobra o quê? É isso que eu ia perguntar agora, vai comer carne? Então, exato, não come osso hoje. Então, o que está acontecendo? E até o ovo está caro, né? A bandeja o ovo está muito caro. Não, nem não, ovo mais come. Não é o ovo aquele bonitinho, que eu sou mais né? Sim. Então, aí assim, essa turma aí, que consegue ficar dentro do transatlântico, que é dentro da ilha, e aquelas partes mais que não... Ou, qual é a saída? Se não pode pagar aluguel, ele vai o quê? Ocupar. E qual é as áreas que vai ocupar? Aquelas áreas que não pode construir, que é mangue, que não tem preço ainda. Sim. Ou em terras particulares de proprietário que deixou abandonados, vão lá e ocupa aquela área. Vai lá e ocupa aquela que eles área. chamam de invasores. Eu acho que é injusto invasores, porque na realidade eles ocupam, porque não tem saída. As pessoas que ocupam, que é o desespero, está cheio de ocupação, e está aumentando, tá? Aqui nós temos várias ocupações, aqui nessa região, aqui, digo aqui São José e Palhoça. Nós conhece o Frei Damião? Frei Damião, claro. Muito bem, Frei Damião é uma ocupação, tá? Sim, sim. Agora hoje já tem a periferia, o Frei Damião é uma periferia. Já tem periferia da periferia da periferia. 3 periferias. Sabe quais são? Olha só. Jardim Eldorado, tá? Sim. Que meu pai morou ali. Sim. Tá? Que foi operário, só teve casa aos 50 anos. Foi ferroviário. Bom, depois você tem a periferia que é Frei Damião. A periferia do Frei Damião é Brejaru. Depois do Brejaru já começou a ficar também o aluguel caro ali no Brejaru. Sim, sim. Aí o pessoal ocupa, quando a outra é Nova Esperança, que foi agora há pouco que entrou na justiça, o pessoal conseguiu segurar, porque o prefeito queria expulsar eles dali por ordem de despejo. Eles conseguiram na justiça. Família, criança, negócio absurdo. Sabe qual é a última agora? Chama Elza Soares. Foi aquela que deu semana passada, que deu incêndio lá com a polícia lá. Sim, sim, sim. Aquela, sabe aí, a maioria é mulheres. Sabe que só aquele pessoal ali? Eles são trabalhadores. Sabe, e tem, mas é aí que eu me pergunto. Peraí, então, tem a Alzheimer, tem o Beira Rio, e tem Mestre Boa. Sabe como é que está o Beira Rio? É o rio que a indústria pode, né? Ela pode. Ela vem e desvia o rio, cara, desvia o rio assim. Aí ela não pode construir, tem 30 metros para cada lado do rio. Sim. Eles construem em cima do rio. Mas como é indústria, tem força, certo? Aí pode. Ele pode, certo? Sim. Agora, os trabalhadores da indústria, aquela que trabalha aqui, eles não têm habitação do prefeito, eles ocuparam atrás do muro. Sim. Então, eles estão entre o muro e o rio. Sabe qual é a faixa ali? Sim. 8 metros, 5 metros. São maioria desempregados, uma parte são empregados da própria indústria. Porque o prefeito não tem política de habitação para eles. Então, eles têm morar. Então, esse é o extremo, que chama Beira Rio. Eu quero aqui denunciar. O Beira Rio é um escândalo desse país. São maioria trabalhadores que vêm de vários lugares, desempregados, não conseguem subir. São pessoas idosas, crianças que estão em creche, alguns têm. Em creche. Então, eles estão ali numa situação absurda. E Mestre Moa, eu quero aqui denunciar isso. Forquilinha também já foram várias ocupações, mas foram ao longo dos anos. Hoje já é legal. Mas também aquela área ali, tudo era ocupação. Eu morei lá em 83. Em cima de mangue. Em cima de mangue. Em 83 eu morei no 83? Então, naquela época tinha um prefeito que é loteador, loteou e estava enchente. Então, eu quero aqui denunciar o seguinte: o que está acontecendo? Então, Florianópolis é o topo, tá? Depois vem caindo. E São José já é caro. Depois tem o Pagani. Pagani é Palhoça, certo? Já está ficando caro. Já está ficando caro. Não é? Então, o que é? Pedra Branca, certo? Uhum. Então, o que é? A periferia. E por que Minha Casa Minha Vida foi parar na Palhoça, na periferia da Palhoça? Minha Casa Minha Vida. Sim, na casa da Dilma. Sim. Porque o terreno é caro. Então, o prefeito, com a construtora, 70% de toda a minha Palhoça, a Minha Casa Minha Vida, está tudo na Palhoça, na periferia da Palhoça. Porque o terreno é mais barato. Então, cada vez mais os trabalhadores, resumindo, o trabalhador que trabalha lá na beira-mar norte, ele ganha, se o cara é contínuo, mas chama aí, guarda, qualquer coisa, mesmo trabalhador de informática, parece bonito para informática, esse pessoal aí ganha 2, 3 mil, tá? Sim. O jovem, ele não pode comprar em Florianópolis, ele tem que comprar na periferia de Biguaçu, para ter condições, ou o alugado, ou em último caso, ocupação, e em último caso, sabe qual é?
população de rua, Vai já morar está na em rua. 1.500 hoje. Tá certo, tá certo. Entendeu o drama? É difícil. Resumindo, ninguém ocupa porque quer. As crianças E a estão na necessidade, escola, né? e aprendem que não pode ocupar beira de rio. Educação ambiental à criança. Mas só que o pai não tem para onde ir. Filha, tu vai ter que morar aqui mesmo, perto do rio. Tá certo. Já já voltamos mais. Essa conversa está muito boa e calorosa. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. All you say is give people chance, okay?